Oi pessoal, hoje é a nossa quarta e última aula de saúde da criança e do adolescente e nós vamos falar sobre os distúrbios respiratórios, tá? Então assim, as doenças do sistema respiratório, elas são as principais causas de morte em criança até 5 anos de idade. A gente tem a pneumonia e as broncospneumonias, que são processos inflamatórios que comprometem os alvéolos e os bronquíolos. A pneumonia, ela pode ser causada por vários micro-organismos, incluindo bactérias, fungos, parasitas e vírus. E com relação à classificação, ela pode ser a pneumonia adquirida na comunidade, quando isso ocorre até 48 horas. Pode ser a pneumonia adquirida no hospital, quando ocorre depois de 48 horas. Pode ser a pneumonia no hospedeiro imunocomprometido ou a pneumonia por aspiração. Então, assim, quais são as formas de introdução do micro-organismo no pulmão, né? Inalação em aerosol, quando se faz contágio entre interhumanos, né, de um humano para outro, ou fontes naturais. Aspiração de germes de secreção das mucosas nasofaríngeas previamente colonizadas, que nesse caso o mais comum são as bactérias, ou ainda a disseminação hemática, que é oriunda do foco séptico à distância ou inoculação parental contaminada. Então, assim, quais são os mecanismos de depuração do agente agressor? A suar, tosse e o transporte mucociliar. Por isso que a gente já bateu muito na questão da etiqueta respiratória, principalmente agora no caso do coronavírus, né? Toda vez que você for tossir ou espirrar, a gente usa a dobra do cotovelo para estar evitando a disseminação de partículas que podem ser causadoras de doença. Professora, e quais são os fatores de risco, né? Resfriados comuns, exposição ao agente causador, a questão da desnutrição, por isso que é importante que essa criança tenha uma alimentação balanceada, uma alimentação nas horas certas, de forma adequada. Exposição a gases tóxicos, né? A questão do ar-condicionado, esse ar-condicionado, ele é um disseminador e também tem a questão da limpeza do ar-condicionado que deve ser feita, além das mudanças bruscas de temperatura. Uma hora está muito quente, outra hora está muito frio. Professora, com relação às manifestações clínicas, né, o que é que essa criança vai apresentar? A hipertermia, que é o aumento de temperatura, que nada mais é do que a febre. Essa criança, ela pode se queixar de uma dor torácica, né? E além disso, ela pode apresentar a tosse, que geralmente é produtiva, mas também ela pode vir ser uma tosse seca, além da respiração, que a gente vai notar uma respiração curta e rápida, e também a anorexia ou falta de apetite. Essa criança, ela ainda pode queixar-se de dor na barriga, porque essa dor na barriga, ela vai ser causada pelo acometimento das partes mais inferiores do pulmão, tá? Às vezes a mãe vai achar que essa criança está com algum problema digestivo, mas na realidade é por conta da localização, que pode estar na parte inferior do pulmão. E o diagnóstico, como é que a gente está fazendo o diagnóstico para saber se essa criança está com uma pneumonia ou uma broncopneumonia, né? Então, assim, o diagnóstico ele tem que ser baseado na história do paciente. A mãe, no caso, vai relatar, no caso de crianças menores, né? Além do exame físico, mas o médico ele pode estar solicitando o raio-x de tórax para confirmar, além da cultura de escape, tá ok? Então, assim, a avaliação do catarro é para identificar o agente causador, principalmente após o início do tratamento há uma piora dos sintomas. Professora, e o tratamento, né? O tratamento da pneumonia infantil, ele é feito com o uso de antivirais ou antibióticos, vai depender do agente causador. Se for vírus, um antiviral. Se for bactéria, os antibióticos, né? Além da questão da idade e do estado de saúde da criança. Pode ser necessário o uso de nebulizações, o repouso, até porque essa criança ela vai estar apática, ela vai estar quietinha, a ingesta de bastante líquido para ajudar a diluir essa secreção, tá? A medicação para baixar a febre e, no caso, se a criança estiver hospitalizada, é indicado a fisioterapia respiratória. Pode ter complicações? Pode. O que essa criança vai apresentar? Ela vai ficar uma criança gemente, né? Então vai ter a presença de gemidos. Ela pode apresentar uma palidez cutânea de mucosa acentuada. A letargia, ela vai ter dificuldade em sugar ou alimentar-se. Pode apresentar quadro de convulsões, ok? O estridor, que é a questão da respiração ruidosa, é um som rouco e grosseiro nas vias aéreas altas. Quando essa criança estiver em repouso, ela vai ter crises de apneia, que é a parada respiratória, além de cianose em língua, unhas e região em torno da boca. Mais uma vez, lembrando, cianose azulada, é só lembrar, cianose associar aos Smurfs, tá?
Aí vem as nossas atribuições, que são os cuidados de enfermagem. Quais são as principais metas da assistência de enfermagem no caso de uma criança com pneumonia, né? A melhoria da permeabilidade das vias aéreas, proporcionar a remoção de secreções retidas, estimular a mudança de decúbito, estimular a ingesta hídrica, oferecer oxigênio aquecido e umidificado, além de controlar a temperatura e frequência respiratória e oferecer uma dieta hipercalórica. Essa criança ela precisa de caloria que é para ela poder conseguir ajudar esse organismo a debelar essa doença. Uma outra patologia muito comum da infância é a bronquite, tá? O que é a bronquite, né? It, o sufixo it, ele significa inflamação. Então, é a inflamação dos brônquios, que são os canais que conduzem o ar inalado através dos alvéolos pulmonares. O acúmulo de secreção, ele vai fazer com que eles fiquem permanentemente inflamados e contraídos. A gente sabe que o nosso pulmão é como se fosse um balão, ele tem que inchar e tem que desinchar. Se ele está inflamado e contraído, isso não vai acontecer. Professor, e os sintomas, né? A criança ela vai ter tosse com produção de escarro, ela vai ter uma expectoração espécie gelatinosa, sibilos, né? A gente consegue ouvir aquele piado, aquele chiado, a questão da dispneia, que é a dificuldade respiratória, né? E além disso, ela vai apresentar febre. O diagnóstico, mais uma vez, deve ser baseado no exame clínico, né? O médico ele tem que examinar esse paciente, ouvir o que a mãe está falando e examinar realmente essa criança, fazer a ausculta pulmonar dessa criança, mas ele tem que pedir um raio-x para confirmar qualquer suspeita. E o tratamento, né? Como é feito o tratamento? O uso dos broncodilatadores, que é para fazer com que essa criança possa ter uma respiração melhor. O uso de antibióticos, a oxigenoterapia para auxiliar na fluidificação das vias aéreas e a ingesta hídrica para estar também ajudando nesse processo, tá? Além da bronquite, outra patologia bastante comum da infância é a asma, que no caso a asma é uma inflamação crônica dos pulmões e das vias aéreas, os canais que levam e retiram o ar dos pulmões. É um processo inflamatório que faz com que os brônquios e os bronquíolos se estreitem e provocam o espasmo, né, a contração da musculatura. Por isso o espasmo também é chamado de broncoespasmo. Professor, e quais são as causas, né? A alergia é uma das causas mais importantes de asma na infância. Então, assim, às vezes a criança tem alergia à poeira, tem alergia à fumaça, alergia a pelo de animal, alergia a um determinado tipo de tecido. E aí a mãe, o cuidador tem que reconhecer o agente causador para afastar daquela criança esse agente causador. É muito comum que as crianças asmáticas, elas também apresentem outras doenças alérgicas, como a rinite, conjuntivite, dentre outras. E outras causas frequentes da asma na infância são as viroses respiratórias, quando a criança apresenta resfriado e gripe, né? A atividade física, alguns exercícios físicos e os irritantes das vias respiratórias, que são poluição, fumaça, cheiro forte, mudanças bruscas climáticas. Com relação aos sintomas, né? A criança vai apresentar o cansaço, ela vai ficar muito inquieta, apresenta o chiado no peito, apresenta a presença de tosse ou um pigarro persistente quando ela corre ou ainda quando ela está sorrindo. O tratamento é bem parecido com o da bronquite, o uso dos broncodilatadores, o uso dos anti-inflamatórios e a necessidade da nebulização, tá? Então, assim, a gente finaliza por aqui e a gente volta com outro assunto ainda da nossa quarta aula.